Apenas agora a resistência palestina vai engasgar com essa informação. Agora a resistência palestina vai engolir um arame farpado. Agora a resistência palestina vai sair de mansinho. Preste atenção, resistência palestina, nessa notícia, tá? Preste atenção nessa notícia. Apenas 6% dos moradores de Gaza querem que o Hamas lidere, mostra a pesquisa. Olha aí. E aí? Uma nova pesquisa revela o declínio do apoio dos moradores de Gaza a uma solução de 2 estados. Vixe! Alta confiança na ajuda da ONU e desejo por eleições pós-guerra em meio ao conflito em andamento. Os resultados de uma pesquisa de opinião pública que entrevistou moradores da faixa de Gaza em agosto foram divulgados pelo mundo árabe para pesquisa e desenvolvimento, revelando sua posição sobre o Hamas, Israel e a guerra. À medida que a guerra entre Israel e Hamas se aproxima da marca de 1 ano, a pesquisa que analisou as respostas de mais de 500 moradores de todas as 5 províncias da faixa de Gaza, também essa pesquisa aí, hein, mostrou insights sobre as preferências atuais do público quanto ao futuro dos palestinos em relação à dinâmica sociopolítica, governança e perspectivas futuras. O Estado comparou as respostas dos moradores de Gaza com aquelas dadas em uma pesquisa realizada em maio, destacando mudanças importantes na opinião pública durante o verão. É óbvio que as pesquisas anteriores foram manipuladas pelo Hamas, né? E essa? Será que foi? Vamos lá. Os entrevistados foram contatados diversas vezes e monitorados ao vivo para garantir a integridade dos resultados. De acordo com a pesquisa, a esperança por uma solução de 2 estados diminuiu desde maio, enquanto o apoio a um plano de 1 estado para 2 nações aumentou. Esse último ainda é esmagadoramente impopular, com 19% comparado a 62% de 2 estados, ou seja, eles querem 2 estados. Menos da metade dos moradores de Gaza relataram estar otimistas sobre o futuro da Palestina, com um impressionante 76% acreditando que a Palestina está indo na direção errada. É óbvio que está indo na direção errada. Agora, errado para que lado, né? Eu tenho uma opinião, o israelense tem outra opinião. E o palestino tem uma opinião. Qual é a opinião do palestino? Bom, sobre a guerra. Sobre a guerra Israel-Hamas. Coloca na tela aí para o pessoal ver, né? Essa pesquisa está sendo divulgada pelo Jerusalem Post, ok? Tá? É o Jerusalem Post que está divulgando. Em relação ao conflito atual, 60% dos moradores da faixa de Gaza acreditavam que a guerra terminaria dentro de 3 meses, segundo a pesquisa. Quando questionados sobre as preocupações atuais dos moradores de Gaza, quase metade afirmou que a preocupação mais imediata deveria ser permitir que as pessoas se estabelecessem sem medo de se mudarem novamente. No meio da guerra isso é impossível, né? Apenas 4% dos entrevistados acreditam que a questão mais urgente é garantir serviços de saúde. Então, a primeira questão, dentro da faixa de Gaza, segundo a pesquisa, é estabelecer um lugar para morar. Um lugar onde, daqui 2 semanas, eles não precisem sair novamente. Ok. No que diz respeito à assistência humanitária e reabilitação, a maioria da população depositou sua confiança na ONU. Essa população é fraca, né? Também não há muito no que se apegar. Se não se apegar na ONU, vai se apegar em quê? Né? Só que a ONU é manipulada, a ONU manipula também, né? Para liderar a recuperação e a reconstrução e acredita firmemente que a agência da ONU fornece a maior parte da ajuda humanitária aos cidadãos. Complicada, né? Veja, escritórios da ONU foram utilizados, inclusive, para prender os reféns sequestrados. Agentes da ONU estavam cooperando com terroristas para manter os prisioneiros israelenses. Instalações da ONU são utilizadas como centros militares do Hamas. Complicada essa ONU, hein?
Um grande número, 79% dos entrevistados, preferiu a ONU para isso, com apenas 1% confiando no Hamas. Já é um avanço. Por que será que a população palestina, na faixa de Gaza, não confia no Hamas? Por que será? O Hamas, aí resistência palestina. Aí é que toda a sua narrativa, ela vai por água abaixo. Por quê? Porque a insatisfação com o Hamas, do povo palestino, ela comprova, em todos os aspectos, que quem levou a guerra para dentro da Palestina foi o Hamas e não Israel. Porque senão a insatisfação ela seria com Israel. Mas como é que essa pesquisa vai pesquisar insatisfação com Israel se Israel não tem responsabilidade alguma sobre o que acontece dentro da faixa de Gaza concernente ao governo da Palestina? Então, toda a narrativa que vocês constroem, toda a narrativa que vocês constroem de que Israel mantém o povo palestino preso, você mesmo disse várias vezes aqui, e agora você vai lavar a boca com sabão, de que a Palestina é uma prisão a céu aberto construída por Israel. Só que a insatisfação é com o Hamas. Nós sempre trouxemos aqui, quem mantém Israel, quem mantém o povo palestino refém é o Hamas e não Israel. Quem é responsável pela morte de mulheres e crianças é o Hamas e não Israel. Quem levou a guerra para dentro da faixa de Gaza foi o Hamas e não Israel. E essa pesquisa vem confrontando justamente a narrativa criada pelo Hamas e sustentada pelos globalistas, pelos esquerdalhas, de que Israel, o sionista, precisa ser varrido, precisa ser destruído. Não. Vamos lá, cessar-fogo, vamos continuar na pesquisa. Quase todos os entrevistados expressam o desejo de um cessar-fogo, com 85% apoiando uma troca de reféns por prisioneiros. São opiniões. Eleições. A grande maioria dos moradores de Gaza expressou apoio às eleições, tanto presidenciais quanto legislativas, após a guerra, já que 46% relataram não se sentir satisfeito com a forma com que o líder da autoridade palestina, o Mohamed Mustafa, tem apoiado Gaza. Entretanto, nenhum partido obteve maioria adequada. O Fatah recebeu o maior nível de apoio, 47%. Com apenas 6% apoiando uma Palestina liderada pelo Hamas. E lembrando você que ambos os partidos são grupos terroristas, tanto o Fatah quanto o Hamas. O Fatah faz um acordo com Israel e mantém ali uma certa tranquilidade dentro da Cisjordânia, e Israel permite que eles governem, que eles levem a vida, desde que não, causem ataques, não permitam ataques terroristas, não promovam ações terroristas no território. Então há um acordo e a Cisjordânia está funcionando, Embora nos últimos dias Israel fez uma das maiores operações dos últimos 20 anos dentro da Cisjordânia, inclusive eliminando um terrorista, filho do comandante do Fatah. Então, tá lá. Essa pesquisa, então, ela é importante pelo seguinte, embora, veja bem, 500 pessoas foram entrevistadas, é uma amostra muito pequena para refletir tudo o que acontece ali, mas é uma amostra, e baseado nessa pesquisa feita dentro da Palestina, os palestinos estão descontentes com o Hamas. Então não há legitimidade na luta do Hamas, em resistência palestina. Não há legitimidade na luta do Hamas contra Israel. O povo está descontente. Se essa era a vontade do povo, o povo tinha que estar comemorando. Mas o povo está descontente com o Hamas. Por quê? Não é Israel o grande vilão do povo palestino? Como é que você explica isso?
Então, os fatos sempre destroem as narrativas. Os fatos destroem as narrativas, né? Os fatos destroem as narrativas e o Hamas entrou, invadiu, levou a guerra para dentro da Palestina e foi sempre o que eles quiseram, né? E o povo, azar do povo. Você acha que o Hamas se preocupa com o povo palestino? Azar do povo palestino. O povo palestino, as lideranças do Hamas, e aí é que a minha birra com vocês é que vocês apoiam o Hamas, vocês legitimam as ações do Hamas porque ele representa os interesses do povo palestino. Aí vem um líder do Hamas e fala, se precisar morrer 200 mil palestinos, vão morrer, porque a nossa guerra ela precisa ser feita contra Israel. Então, a vida do povo palestino não tem valor nenhum para esses comandantes sanguinários.